Olá pessoal, graça e paz. Hoje, dia 2 de agosto de 2020, já que nós só vamos ter encontro presencial à noite, fica aqui uma breve meditação para nós nesta manhã. Nós estamos trabalhando um tema chamado Lidando com os Sentimentos. E tem um sentimento que eu quero tratar na semana que é conhecido como amor. Mas Walter Trobinsky disse que se o amor é um sentimento, e na verdade ele não é, ele seria um sentimento a ser aprendido. Mas existem sentimentos que na verdade também não são sentimentos. Por exemplo, a proatividade. A proatividade é um comportamento a ser aprendido. E aí algumas pessoas podem vivenciá-lo como sendo algo que sentem, né? Para isso eu quero lembrar só 3 versículos do primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, que foi Moisés falando para o povo, falando: olha, o Senhor vai adiante de vocês, Ele pelejará convosco, conforme tudo que Ele já fez diante dos vossos olhos lá no Egito, como também no deserto, quando vistes o Senhor, quando Ele os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho, e Ele andou com vocês até chegar neste lugar. Mas nem ainda confiastes no Senhor vosso Deus, aquele que ia diante de vós no caminho de noite, com uma coluna de fogo, e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho que devesseis andar. Então, a proatividade é um comportamento a ser aprendido. Um resumo de um final da história de Leon Tolstói, cuja conclusão é um tanto chocante, é a seguinte: Leon Tolstói disse que o homem precisa de muito pouco em se tratando de terra. Ele precisa apenas de 7 palmos sobre o chão. Engraçado, seria cômico se não fosse trágico, mas a verdade é que o ser humano trabalha tanto para poder adquirir muitas coisas, ou algumas coisas, e ele mal consegue essas coisas, ele já está se mobilizando para alcançar outras. E de repente, nesse processo, nesse círculo vicioso, nós somos pegos numa infindável rotina, um ciclo vicioso. E aí, um dia, nós somos obrigados a deixar tudo para trás. E esse dia chega na vida de todas as pessoas. Esse dia vai chegar. E será um tempo na vida em que nós passaremos a dar valor naquilo que realmente tem valor. Por que eu estou falando nisso? Porque este ano de 2020, por muitos tem sido classificado como um tempo de abrir os olhos para a realidade e ver que as coisas materiais elas não vão durar. E somente aquilo que vem de Deus é que permanece para a eternidade. O grande estadista Abraham Lincoln, certa feita, disse: Deus certamente não teria criado um ser como um homem para existir por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. E Moisés está falando ao povo: o Senhor, o seu Deus, está indo na frente de vocês, à frente de vocês, e lutará por vocês diante dos vossos próprios olhos, como fez no Egito. Outro servo de Deus, Henry Nouwen, ele vai dizer que Deus tem o poder de transformar o nosso pranto em dança. E ele apresenta pelo menos 5 passos para a gente sobreviver à dor e redescobrir a felicidade.
O primeiro deles, colocado por Noé, é sair de si mesmo, sair do eu para um mundo mais amplo. Nós somos chamados a sofrer perdas, como o povo teve que deixar muitas coisas no Egito. Nós somos chamados, muitas vezes, a sofrer as perdas. E quando Noé fala isto, ele está denunciando que temos uma disposição em transferir. Nós temos uma inclinação de transferir as nossas perdas para o próximo, achando que eles é que deveriam suprir as nossas carências. Então as pessoas colocam todas as suas expectativas em relacionamentos, em trabalho, enfim, em coisas que não podem suprir plenamente a carência do ser humano. Mas isso é uma grande falácia. Por quê? Porque agindo assim, nós nunca vamos conseguir suprir as nossas carências. Quando muito, nós vamos conseguir um paliativo, um melhoral, digamos assim. O único meio de suprir as nossas carências é entregando todas elas totalmente nas mãos de Deus. E somente aí é que nós encontraremos a vitória. Nós precisamos entender que nós somos convidados a abrir o nosso coração e permitir que Deus esteja conosco, caminhando como caminhou com o povo. E a hora que nós abrimos mão das nossas carências e entregamos totalmente nas mãos de Deus, aí nós encontramos a vitória. Então nós precisamos convidar o Senhor para participar das nossas dificuldades fundamentais na vida. Sejam eles os momentos tristes, sejam momentos de alegria, sejam momentos de esperança. E quando nós paramos de querer ser o centro de tudo, da vida como um todo, então nós receberemos muito mais do que aquilo que nós conseguimos agarrar com as nossas forças. Confiar em Deus. Ele está nos guiando pelo caminho. E é exatamente no meio do sofrimento que muitas vezes nós percebemos que existe um Pai eterno que cuida de nós, existe um Pai que está conosco no caminho, nos orientando por todo o trajeto. E o texto de Deuteronômio capítulo 1, versos 30 e 33 está fazendo isso. Está afirmando ou trazendo uma ideia para nós de que o Senhor, nosso Deus, Ele vai adiante de nós, Ele peleja por nós. Ele fez isto com o seu povo no Egito, no deserto, onde o povo viu como Ele cuidou, como Ele levou. E a ideia aqui é que Deus é o Pai que leva seu filho pelo caminho e cuida dele até que ele chegue no caminho que ele precisa chegar. Deus fez isso com o povo de Israel. Deus fez isso num processo. O povo passou por alegrias e passou por tristezas. Mas apesar de todo o cuidado de Deus na vida desse povo, o texto diz que eles não confiaram em Deus. Mesmo o Senhor indo adiante deles no caminho, de noite com uma coluna de fogo, de dia numa nuvem, mesmo assim, apesar disso, Moisés reconhece que eles não chegaram lá. Mas Moisés havia dito a eles: o Senhor vosso Deus vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. E o texto diz que, mesmo assim, eles não confiaram no Senhor. Mesmo Ele providenciando lugar para que eles pudessem acampar, para eles descansarem, mesmo assim, mesmo mostrando o caminho por onde eles deveriam andar, o povo ainda assim foi rebelde ao Senhor. A nossa conclusão aqui, queridos, é que o Deus que nós cremos é um Deus que nunca nos abandona.
Uma das promessas que é renovada na Bíblia é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas. É renovado até pela boca do Filho dele, Jesus Cristo. Deus nunca nos abandona. E Ele nunca abandona aqueles que colocam nele a confiança. Ele dirige, Ele ampara, Ele mostra o caminho, Ele guia, mesmo em meio às angústias e tribulações da vida. Ele é o Deus que nos sustenta em meio ao sofrimento, nos dando o consolo, o conforto para enfrentarmos tudo que vier pela frente. Deuteronômio 1, de 30 a 33, está dizendo: Deus vai adiante de nós na jornada da vida. Isso nos traz uma tranquilidade imensa, sem medida, ao nosso coração. E Moisés transmite essa certeza ao coração do povo. Embora eles fossem rebeldes, Moisés está dizendo: Deus será gracioso para convosco, vai guiá-los no caminho, vai consolá-los de maneira extraordinária. De maneira que, ainda que seja difícil, a palavra para nós é que nós não devemos nos preocupar diante das lutas da vida diária, porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. A mim e a você, somente nos requer que nos rendamos ao Senhor Jesus. E fazer isto, confiar no Senhor, não é algo que diminua a nossa personalidade. Não é coisa de fracos, é coisa de pessoas que têm a consciência da sua fraqueza, que resolve confiar naquele que é forte. Por isso não diminui a sua personalidade. Ao contrário, o Senhor vai aprimorar a sua personalidade. Eu termino com o pensamento de C.S. Lewis. C.S. Lewis observou que quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós tornamos, pois Ele, quem nos fez, Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionamos ser. Portanto, é quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter a minha própria personalidade. E aí então, como nós começamos, eu digo, nos tornamos proativos nas perspectivas e valores do céu. Amém? 1 Crônica 6, também no início da Bíblia, vai dizer que o Senhor, quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam ou contemplam toda a terra para se revelar poderoso para aqueles cujo coração é plenamente dele. Que você confie no Senhor do caminho. E confiar no Senhor no caminho é entregar a vida para Jesus, crer que Ele morreu na cruz por você e que nós somos pecadores e que nós precisamos desse Salvador. E Ele então irá nos guiar, não somente nos caminhos aqui, por esta vida, por essa jornada, mas até o caminho eterno. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, que seja um domingo aprazível para você e para a sua família. Beijo no coração e até às 19 horas no culto de adoração. Um abraço, fica na paz.